Água, 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 água! Vamos tomar água, né, gente? Porque é isso que a nossa nutricionista queridona Camila Castro pega sempre no pé. Gente, água é tudo na vida de uma pessoa. E eu vou ter o grande prazer de conversar com essa pessoa maravilhosa, incrível, que eu admiro demais, está me acompanhando, que é a nutricionista Camila Castro. Eu vou chamá-la aqui porque eu tô louca para que vocês conheçam essa profissional de mão cheia, assim, sabe? Uma pessoa que é super antenada, que é super bacana. Gente, oi Anne, quanto tempo? Gente, eu quero saber se está tudo bem aí com o som. Me dá um positivo aí se tiver tudo legal. Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Me falem aí. Tá tudo bem, gente? Então, aí, como eu estava falando para vocês, a nutricionista Camila Castro, ela é uma pessoa muito, muito, muito antenada e muito queridona. E a gente vai falar sobre intestino. Não sei, será que a Camila não está conseguindo entrar? Tô Me fala aqui, aí. Fabi. Tá aí, mas eu não tô te vendo. Que engraçado. Ué, cadê tu, mulher? Eu tô ouvindo você. Deixa eu ver aqui como é que tá. Mas eu não tô conseguindo te ver. Eu vou, sai e entra de. Ah, ué, mas tá certo. Aqui no outro eu tô conseguindo te. Tá, agora eu não sou, não tô mais. Então eu vou te chamar de novo, Camila. Vamos lá. Aí. Veja agora, querida. Ah, show! E aí, lindona? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu também, eu também. Tô te obedecendo, ó, bem certinho. Tô Que é sendo assim, né, lembrada. gente? Tem que obedecer a nutricionista. É um desafio diário, né? Camila, antes de mais nada, eu quero apresentar você para o nosso público como uma pessoa que eu realmente admiro demais. Não é só pelo teu empenho profissional, mas você como pessoa. Eu me senti super acolhida, eu me senti muito cuidada e muito segura, porque você me conheceu numa época de muito desafio, né? Eu estava doente, né? Estou ainda tratando com a sua ajuda, mas é importante que as pessoas saibam disso, porque você é uma fofa, uma queridona. Ai, I love you, baby, ó. Puxa, obrigada, Fabi, obrigada. É um prazer poder te ajudar. Eu realmente gosto muito do que eu faço, me sinto realizada, principalmente quando a pessoa é especial como você. Aí não tem como, né? O prazer só aumenta. Então, Uhum. fica muito Coisa bom. boa, né? Como é bom a gente estar em sintonia, né? Total. Isso é muito importante, né? Essa sintonia entre profissional e paciente, eu acho muito importante. Senão não tem aquele link, não tem aquela pegada, a gente não consegue fazer com que o paciente tenha aderência Aham. e aí fica difícil, né? Porque a restrição em si, a dieta em si já é um problema. É, Principalmente quando não existe essa empatia entre o profissional e o paciente, é. Não, e né? assim, e é uma coisa que a gente precisa muito confiar, né, na pessoa. Mas você é uma pessoa assim que realmente gosta de estudar e a gente percebe essa tua paixão pela nutrição. Olha, eu vou te pedir uma licencinha que eu quero dar um beijo, assim, mandar um beijo para Ale, para Maria, para Letícia. Oi, queridona, obrigada, Tati. Olha quanta gente entrando aqui. Que bacana, tem também uma amiga nossa, a Josi, Denise. Gente, muito obrigada por estarem aí. Eu vou pedir que vocês mandem muitos corações e muitas palminhas e compartilhem essa live, porque o nosso assunto de hoje é muito sério. Por que intestino é tão sério, Camila?
Porque ele comanda, ele tem diversas funções, além daquela função básica que a gente até então conhecia de absorção e digestão. Então, até então, pelo menos quando eu me formei na faculdade, já há um bom tempo atrás, eu tinha essa noção principal. Na faculdade foi passado isso, que a principal função do intestino era terminar o processo digestivo e fazer a absorção. Mas hoje sabe-se que vai muito além disso, que o intestino interfere diretamente na nossa saúde metabólica. O intestino, ele tem uma função importantíssima, que é de barreira. Ele que faz a nossa comunicação com o meio externo, talvez essa seja a maior área de comunicação com o meio externo. Além dessa barreira, diz que é seletiva, ele tem uma função endócrina. Então, no intestino, a gente tem muita formação de hormônios extremamente importantes, hormônios sacetógenos, a melatonina, a serotonina, muitos desses hormônios eles são produzidos no intestino. A gente também tem uma função importantíssima, que é a função imunológica. 75% do sistema imunológico está no intestino. Então, se eu não tenho uma saúde intestinal adequada, sem dúvida nenhuma, o meu sistema imunológico também está abalado. E ele também tem um processo de detoxificação, que agora a gente sabe disso e cada vez mais a gente tem conhecimento dessas funções. Conseguiu? Eu vi que você... A gente escuta muito essa história de o intestino é o segundo cérebro, né? Olha lá, a Ale está compartilhando ali que é o segundo cérebro. Como é que é essa história de segundo cérebro? Por que isso? De onde vem isso? Justamente por todas essas funções. E, além disso, o intestino ele tem um sistema nervoso próprio. É o único órgão, além do cérebro, que tem esse sistema nervoso entérico, né, próprio. Então, não tem... Por isso que ele é considerado como um segundo cérebro, porque ele tem toda essa estrutura para manter essas funções dele. E o que acontece no intestino não fica só no intestino, vai repercutir em todo o corpo. Então, se eu não estou bem do ponto de vista intestinal, o meu corpo também não está, assim como o meu cérebro. Tanto é que existe uma ligação muito direta entre intestino e cérebro, onde, principalmente através do nervo vago, que vai repercutir a qualquer alteração em um desses dois órgãos, eu vou ter repercussão direta no meu corpo. Então, se o meu intestino não está bem, provavelmente o meu emocional também não estará bem. Entendi. Pois é, eu acho que você está certa. Porque, sabe aquela coisa assim essa questão de da serotonina, a pessoa ter dor de barriga antes de uma prova? Pois é, justamente isso. É isso que eu ia te falar. Você sabe que essa questão da serotonina, ela é muito importante, porque a gente tem a produção de serotonina no intestino, mas essa serotonina que é produzida no intestino, ela lá tem uma função principalmente de motilidade, de mexer com a motilidade intestinal. Então, se eu ficar muito ansiosa, se eu ficar muito estressada, muito nervosa, essa serotonina liberada no intestino vai alterar toda a motilidade, podendo causar diarreia. Então, isso é fato. Acontece sim, antes de uma prova, eu alterar toda a motilidade intestinal, todo o processo digestivo, então aquela refeição que antecede uma prova, ou aquela refeição que eu faço pós algum estresse ou num momento de muita ansiedade, é uma refeição que provavelmente eu não vou conseguir digerir direito, vai ficar parado. Aquilo que eu vou conversar o resto do dia. Eu até oriento, às vezes, o paciente, eu prefiro que você não coma no momento de ansiedade, no momento de depressão ou muito nervosismo,
para que a gente realmente não atrapalhe todo, não cause mais um problema, não cause mais um desconforto. Uhum. Olha, a Ale está compartilhando ali que os sintomas da doença de Parkinson está diretamente ligado ao bom funcionamento do intestino. A Ale é uma guerreira, né? Uma pessoa incrível, assim, uma mulher realmente guerreira. Ela está nessa luta do Parkinson, né? Ela é super jovem. Ale, não sei quantos anos você tem, mas se você quiser compartilhar, é super legal. Como é que existe essa ligação com outras doenças? Você acha que um intestino doente, ele pode causar outras doenças? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Sabe por quê, Fábio? Como eu falei, o intestino, ele tem essa função de barreira. Então, ele acaba selecionando muito o que vai entrar na nossa corrente sanguínea e o que não vai entrar. Quando eu faço uma alteração dessa barreira intestinal, ou por algum excesso medicamentoso, ou por um erro alimentar constante, então o uso de muitos alimentos industrializados, conservantes, corantes, adoçante, tudo isso pode alterar a barreira intestinal. A medicação, como eu te falei, altera a barreira intestinal, o estresse altera a barreira intestinal. Tem vários fatores que podem alterar essa saúde da barreira intestinal. Essas células, elas são bem unidas umas às outras, formando essa barreira. Quando eu faço uso de todas essas substâncias, de medicamentos inadequados ou de uso contínuo ou de forma não orientada adequadamente, eu vou alterar essa barreira, essas células vão se afastar. Eu acabo dessa maneira expondo muito o sistema imunológico. Por quê? O meu corpo fica exposto a essas substâncias que não deveriam estar presentes na corrente sanguínea. E uma vez que eu estou exposta, o meu sistema imune acaba ficando mais ativo, ele não reconhece essas substâncias. Então, o sistema imunológico começa a ter uma reação um pouquinho mais forte, e aí libera um monte de substâncias com características mais inflamatórias, e isso cronicamente pode vir a desenvolver doença. Aí que entram as doenças autoimunes, por exemplo, o Parkinson. Então, a gente talvez tenha essa alteração inicial. Eu digo talvez porque existem vários outros fatores que podem desenvolver. Mas uma das causas é essa alteração da permeabilidade dessa barreira. Essa barreira se torna mais permeável. O meu sistema imunológico fica mais ativado, liberando substâncias mais inflamatórias. E nessa reação de defesa, às vezes ele pode se confundir um pouquinho esse sistema imunológico, atacando não somente essas substâncias não estranhas ao nosso corpo, mas atacando também estruturas do nosso corpo. E aí começam, então, essas doenças autoimunes. Tem diversos tipos de doenças autoimunes, mas que podem começar aí no intestino. Entendi. Olha, quem está aí, minha amiga Eli. A Eli é uma queridona da Budemeyer. É maravilhosa. Adoro esses... Super 10. Seja bem-vinda, Eli. A gente está falando sobre intestino. Graça, um beijo para você, lindona. Olha, a Ali compartilhou ali que ela tem 50 anos, né? Gente, essas informações, elas são tão importantes. Vamos compartilhar essa live. Tá vendo aquela setinha ali embaixo? Ali, aquele aviãozinho, você pode mandar essa informação para muitas pessoas. E eu gostaria de pedir para que vocês não vão sair da live, tá? Vocês vão continuar nos ouvindo, mas vão aproveitar a oportunidade e nos ajudar demais. Então, eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live. Para quem está entrando agora, eu estou conversando com a minha Nutri, queridona, a Camila Castro. Ela atende online, né? A gente faz um trabalho muito bacana online. E ela é uma pessoa que
estuda muito. E eu admiro demais quem busca essa informação, quem está sempre antenada, quem gosta de ter esse contato tete a tete com o paciente, né? Isso é extremamente importante, você ouvir o que o outro tem para dizer, né, Camila? Como é que você Muito. faz esse primeiro encontro para entender o que acontece com o outro lado? Oi, Evelyn, beijo! Eu acho que Como isso é é que muito funciona? importante. Essa é uma boa pergunta, Fábio, porque eu acho que é nessa consulta, nessa primeira consulta, que a gente vai conhecer todas as queixas do paciente, quem é esta pessoa, como foi o histórico, como é o histórico de vida dela, porque a saúde intestinal, ela sofre interferência desde da primeira infância, desde o nascimento, se é parto normal, se é parto cesáreo, se acontece, se foi amamentado ou se não foi amamentado, como foi essa infância, qual foi a alimentação, se teve algum evento estressor durante essa fase ou em qualquer outra fase de vida que pode ter sido um gatilho para desencadear um intestino irritado, ou uma doença inflamatória intestinal, ou uma doença autoimune. Eu preciso saber o momento que esse paciente vive também, então, do ponto de vista emocional, do ponto de vista clínico, então a gente sempre está muito em cima dos exames laboratoriais, como essa clínica do paciente, você sabe disso, a gente sempre está te solicitando exames. Eu Sim. gosto muito também de saber muito assim do dia a dia do paciente, o que, que ele come, o que, que ele não come, o que, que é viável eu colocar na dieta, o que, que não é viável, porque às vezes a gente tem muito da teoria, mas que essa teoria não é prática. Ela não consegue ser aplicada, né, na prática do paciente. Então, eu sempre peço para que ele me mantenha muito presente no dia a dia. A gente conversa muito, né, pelo WhatsApp, eu gosto disso, isso Sim. não me incomoda, muito pelo contrário, porque é nesse dia a dia do paciente que eu vou entendendo como é essa prática, essa rotina dele. E aí, às vezes, a gente vai fazendo até modificação daquilo que eu propus para o paciente num primeiro momento. Então, porque eu vejo que aquilo não está rolando, eu falo, não, então vamos mudar. Ou que o Ah, paciente ah. sente, pô, Camila, não tô dando mais conta, tá difícil, né? Então, eu gosto muito desse nosso dia a dia. Uhum. Nessa primeira consulta, a gente também conversa sobre o estilo de vida desse paciente, então o sono, o final de semana, se tem atividade física ou não tem, se o trabalho é muito estressante, quais são os horários de trabalho, enfim, essa rotina do paciente que faz toda a diferença também, não só para a saúde dele, mas para a minha proposta, como eu vou poder ajudar esse paciente, porque dietas, existem diversas dietas, né? Mas a E gente. todas elas deixam a gente com os cabelos, e os pentelhos, e os Todas, pelos do braço tudo em pé. todas. Porque é incrível, né, fazer dieta. Gente, vou perguntar aí para essa galera que está nos assistindo. Tem alguma coisa mais chata nesse mundo do que fazer dieta? Tem Não, alguma coisa mais difícil nesse mundo do que emagrecer? Eu desconheço. eu Agora, eu vou falar concordo. uma coisa. A Camila está fazendo um trabalho tão incrível comigo que eu emagreci, Camila, 12 quilos. 12. Menina do céu! E eu não senti, tá? Claro que no primeiro mês, no segundo mês, foi muito desafiador, porque eu sou a rainha da junk. Quem me conhece sabe, né? Coquetel, jantar, aquele bom vinho, o queijinho, aquela. Você abre minha geladeira, tinha 5, 6 tipos de queijo, o glúten, né? Eu sou da pizza, do sanduíche. Isso tudo, gente, a Camila conseguiu mudar a minha chave de uma forma muito tranquila. E hoje eu digo para vocês que eu não me importo se as pessoas que estão ao meu lado, na minha frente, junto comigo, se elas estão comendo, o que elas estão comendo é problema delas. O Uhum. lance sou eu. Então, isso eu aprendi graças a você, Camila. Realmente está sendo maravilhoso esse tratamento. Vamos falar de dieta? Olha, a Raquelzinha está aí, a Raquelzinha é a doutora Raquel, né, Steglitz, que é a dermato maravilhosa. A gente fez uma live incrível com ela esses dias. E gente,
dietas e dietas. Como é que é esse negócio de dieta? Porque cada um abre a internet, pega ali a dieta da lua, a dieta do abacaxi, a dieta da melancia, a dieta de não sei o quê. Como é que você chega a um consenso do que é legal para o paciente numa dieta? Puxa, então, essa questão da dieta, primeira coisa, é extremamente complicado quando a gente pensa nessa nutrição, né, que eu faço, que é uma nutrição mais funcional, onde a gente pensa no paciente em relação à saúde, mais do que a estética desse paciente, como que o alimento pode ajudar esse paciente a ter um estilo de vida mais saudável, a uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, quando eu penso nessa questão de dieta, a gente não pensa em dieta, né? O nome dieta, porque o dieta tem um início e um fim, mas sim um plano alimentar que vai ensinar esse paciente a aprender melhor, a aprender a comer melhor, dependendo da fase que ele está. Então, vamos pensar na Fabiola. Vamos pensar na Ok, Fábio. pode me pegar como exemplo, porque eu sou exemplo em pessoa, ninguém acredita. Esses dias eu fui num evento, Camila, as pessoas não me reconheceram. Gente, eu Nossa! estava É? com 69 quilos. Ah, Hoje, me pesei de manhã, eu estava com 57. Agora eu devo estar com Fabinho. 58, porque, né? Então, assim, a gente se sente muito melhor, né? Claro que eu vou ter que ir lá na Raquelzinha dar uma levantada em tudo, né, gente? Desmoronou. Pois é. Mas Mas é. no seu caso, Fábio, o que eu acho isso bem importante a gente falar? Que você, quando chegou a mim, você tinha uma queixa principal, que era realmente um desconforto gastrointestinal muito importante, estava perdida dentro das orientações do que podia, do que não podia comer, morrendo de medo do que comer para não ter o desconforto de novo do que você já teve, né? Porque você teve uma diverticulite aí importante, né? Teve dores bem importantes e aí a gente não sabia. Você quando chegou, você não sabia direito como Não fazer sabia essa. nada, só É. sabia comer porcaria. Então, isso por si só já é um grande estímulo para o paciente, auxilia muito na adesão do paciente ao tratamento. Então, lógico, eu não quero mais sentir essa dor, eu preciso melhorar do que eu estou passando. Então, isso já facilita muito para o profissional, porque o que você for propor para o paciente, ele provavelmente vai fazer. Então, nesse caso, ficou mais fácil, né? Eu não tenho todo o mérito, não. A Fabiola veio com essa vontade, com essa necessidade. Então, ela falou: eu estou disposta a mudar. E eu acho que É. isso é muito importante. Quando o paciente vai para a nutrição, ele precisa ter essa consciência. Que assim, a gente, todo mundo fala, ai que saco, vou ter que ir na nutricionista. Não, a ideia não é essa de ser aquela profissional chata, de ser aquela profissional que vai tirar tudo. No seu caso, a gente teve um momento assim de ter que fazer uma grande restrição, porque a gente precisava eliminar o sintoma. A gente precisava diminuir o quadro inflamatório. Então, querendo ou não, eu tive que ser um pouquinho mais rígida nesse início para eu poder te ajudar. Porque senão você ia falar, pô, Camila, mais um profissional que não me ajudou muito. Então, Mas você deixa leve, né? Porque o teu diferencial é esse. Você consegue fazer com que o teu paciente não entre nessa noia da dieta. essa paranoia, Mas eu acho que nesse caso, Fábio, é porque a gente está muito perto, né? Eu sei o quanto é difícil fazer dieta, também já fiz durante muito tempo, né? Uma adolescência fazendo dieta. Então eu sei que dieta realmente ninguém gosta de fazer. Mas a gente precisa aprender a comer. Então, quando eu percebo que o paciente ele tá totalmente fora daquilo que eu considero como ideal para ele, a gente vai aos poucos, porque às vezes pequena mudança na primeira etapa já é suficiente para esse paciente ter uma resposta e já é suficiente para esse paciente emagrecer aquilo que ele estava querendo. Então, quando ele está muito fora, é fácil nesse início a gente começar a perceber essas
com pequenas diferenças. Então, vamos tirar esse açúcar do suco que você sempre coloca. Vamos substituir o refrigerante por água, às vezes, ou água com gás, porque sente a necessidade daquele gás. Então, primeira coisa, vamos substituir para água com gás. Vamos diminuir, vamos talvez aprender a montar um prato. Aí eu sempre brinco. O que você acha que está sobrando aqui dentro desse prato? Do que normalmente eu sempre pego um exemplo daquilo que ele come, monto no prato e falo, dá uma olhada. O que você acha que está em excesso? Então, aos poucos a gente vai ensinando, mas assim, sem ser tão pesada, né? Tão chata. A não ser que o paciente realmente tenha uma clínica que me obrigue, que exija uma ação um pouco mais forte. Aí não tem jeito, né? Mas se esse paciente não tiver isso, ele está buscando uma prevenção, ele está buscando saúde, ele está querendo mudar um pouco a composição corporal, aí muda a história, né, Fábio? Mas claro. eu fico assim, eu gosto de estar presente no dia a dia desse paciente. Se ele não me chama muito, eu falo, e aí, tá tudo bem por aí? Mande notícias. Porque eu acho que o ser humano precisa disso, né? A gente precisa ficar um pouquinho prestando contas. Não, Camila, ó, deu certo, mas aquela semana não deu, até porque aquele lanche que você me propôs não foi legal. Então, eu acho que essa conversa constante, eu acho que é legal, é importante, para manter a adesão. A Neia está perguntando se você atende adolescentes, porque eu acho que os adolescentes também estão perdidos nesse monte de coisa, né? E antes de você responder, eu quero mandar um beijo gigante para o Robson. O Robson é um ator incrível, a gente acabou de fazer um curta-metragem juntos, né? E, nossa, muito legal. Esse meu segundo filme, né, para cinema, e o Robson foi a gente contracenou junto, foi super legal. Então, Robson, um beijo para você. E um beijo também para quem está entrando. Eu gostaria muito que vocês me falassem aí se vocês estão gostando da live. Eu gostaria ali para aquele povo todo que você conhece e principalmente para as pessoas que necessitam, né? Para as pessoas que precisam aí dessa pegada de entender que a gente precisa comer para viver. Isso eu aprendi, Camila, com uma naturóloga, né? Ela sempre falava, ela tem doença de Crohn, que é uma doença super séria, né, do intestino, e ela falava, você come para morrer ou você come para viver, né? Então, acho interessante a gente trazer esse assunto, né? Quais são as doenças mais comuns que você pega ali no teu consultório? Primeiro, eu atendo, sim, adolescente. Mas as doenças mais comuns que eu pego, como eu trabalho realmente nessa área de modulação intestinal, eu tenho pacientes de todos os estilos, mas eu gosto muito desse tema de modulação intestinal, então eu atendo muito paciente com síndrome do intestino irritado, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, doença celíaca, as doenças autoimunes, gosto bastante de doença autoimune, né? De ajudar o paciente a ter um estilo de vida, a entrar em remissão quando apresenta esse tipo de patologia. Mas querendo ou não, Fabi, a parte estética, a parte de sobrepeso, diabetes, está sempre muito presente também, né? Então, alteração de colesterol, fígado gorduroso, que é a esteatose hepática, está sempre muito presente, porque um paciente inflamado, ele tem alteração intestinal e acaba também tendo ou várias outras comorbidades, né, associadas. Mas o principal mesmo, o forte hoje em dia está dentro dessa parte intestinal. E esses sintomas de todas essas doenças, eles se assemelham, né? Então, quem tem síndrome do intestino irritado tem muita semelhança, os sintomas são muito parecidos a quem tem uma doença inflamatória intestinal, a quem tem uma intolerância à histamina. Os sintomas se coincidem. Então, às vezes, a gente tem que investigar um pouquinho mais para saber qual é realmente
aquilo que o paciente está apresentando, uma intolerância à lactose, chega bastante paciente com intolerâncias alimentares, né? Cada vez Hipersensibilidade mais, alimentar. né, Camila? Intolerâncias, né? Cada vez mais, cada vez Por mais. que isso será? Primeiro pelas deficiências, como a alimentação hoje ficou muito industrializada, muito prática, né, entre aspas, falta muito nutriente, é uma alimentação muito pobre do ponto de vista nutricional. E por incrível que pareça, as enzimas digestivas, elas precisam de vários micronutrientes para a sua produção. A produção de ácido clorídrico também. Então, quando eu tenho um hábito alimentar muito errado, uma mastigação muito inadequada, como muito depressa, não escolho direito meus alimentos, eu acabo realmente desenvolvendo algumas sensibilidades alimentares, algumas intolerâncias que são diferentes, né? Os termos são diferentes, depois eu posso explicar melhor sobre essa diferença, mas por isso que hoje é tão frequente, né? Porque esse paciente, ele já vem com deficiências de micronutrientes, é um paciente que quase não olha para o que come, tem que comer muito rápido, toma sempre muito líquido na refeição e quase não mastiga, porque tem que falar rápido, tem que comer rápido, tá falando no celular. E aí, aquele alimento mal digerido vai entrar no intestino em pedaços maiores. O nosso corpo, o nosso intestino não foi feito para quebrar esses alimentos. O alimento é principalmente quebrado na boca e no estômago. Esse intestino não dá conta de quebrar esse alimento mal digerido. E aí acontece, alimenta bactéria ruim, acontece uma sensibilidade ou uma intolerância alimentar, porque o intestino não reconhece aquele pedaço alimentar, sistema imunológico não reconhece e começa a atacar aquele alimento mal digerido. Então, aí vem as sensibilidades alimentares. Diferença da intolerância. A intolerância é quando eu tenho uma produção inadequada da enzima. Ou eu não produzo, ou eu produzo em quantidades insuficientes. E aí, aquele alimento eu não consigo digerir e pode me causar uma provável diarreia. Uhum. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha aí uma intolerância à lactose, que a gente vê isso, nossa, demais, né? Ela vai voltar algum dia a ser tolerante ou isso é forever, relaxa, aceita Tá. que dói menos? Como Tá, é que é? então, depende do paciente, depende da história desse paciente, porque a gente tem uma intolerância a algum nutriente por alguma alteração genética, então, geneticamente, o paciente apresenta uma deficiência na produção de alguma enzima. Então, existem pacientes que, do ponto de vista genético, têm alteração na produção da enzima lactase, por exemplo. Então, ele realmente produz menos enzima e isso, com o avançar da idade, o paciente ele vai sentindo cada vez mais essa baixa produção. Quando a gente é jovem, tudo fica mais fácil, né, Fábio? Mas com o envelhecer, essa produção enzimática já é natural ela cair. Imagina para um paciente que geneticamente tem essa predisposição. Então, vai cair mesmo. E é um paciente que provavelmente não retorna, não vai mais ter essa possibilidade de não ter mais a intolerância. É diferente, por exemplo, de um paciente jovem que em algum momento da vida dele, vamos pensar no vestibular, por exemplo, um paciente que está passando pelo vestibular, está super estressado, com muita sobrecarga, e aí, nesse período, ele percebe que ele não consegue mais comer leite. Nada que tenha leite, ele consegue comer. E não é a lactose, é o leite em geral. Leite, queijo, iogurte, tudo que é fonte de leite que tem lactose na composição. Entendi. Esse paciente, naquele momento, pelo próprio estresse dele, ele pode diminuir a produção da enzima e se tornar intolerante, mas isso é momentâneo. Para esse paciente que tem uma genética boa até para lactose, mas em decorrência do estresse dele, em decorrência
às vezes até do hábito alimentar dele, naquele momento ele se tornou intolerante. Então a gente tenta controlar esse lado emocional, ajusta o padrão alimentar para ele começar novamente conseguir introduzir o leite e não ter desconforto mais com o leite e derivados dele. Mesma coisa com o glúten, porque a gente, quando não pode mais glúten, a gente descobre que o mundo é feito de glúten. Mesma coisa com o glúten. Gente, Mesma coisa. É simples assim. Vocês já viram, só um parênteses aqui, porque agora que a gente começa a entender um pouco mais, né? A gente vivendo esse momento, a gente vai entendendo, vai procurando. Eu fiquei impressionada com a quantidade de alimentos que tem glúten sem, talvez, necessidade. Por exemplo, sal temperado. Tem glúten. Tem. O que tem a ver o sal temperado com glúten? Então, na realidade, é porque você tem... ainda bem que você falou sobre isso. Você tem, por exemplo, num sal temperado industrialmente, né, que não é caseiro, dentro desse sal temperado provavelmente tem farinha, tem algum espessante, alguma coisa que não é só sal. Então tem glúten na composição, tem algum tempero, entre aspas, que está envolvido com farinha. Então não é puro, não é um produto puro. Então, por exemplo, o embutido. Não, eu não tem glúten. Agora eu só uso sal rosa, tá certo? Tá certo, minha Nutri? Tá certo, sim, tá certo. Mas você pode fazer o seu sal de ervas, o seu sal temperado em casa, utilizando um sal de boa. Então, você utiliza um sal de boa qualidade, pode ser o sal rosa, pode ser um sal marinho, e você vai colocar ervas desidratadas. Então, você vai colocar salsinha desidratada, vai colocar tomilho, alecrim desidratado. Para quem não tem nenhuma intolerância, a cebola, alho desidratado também pode colocar. Então, tem receitas de sais temperados aí bem interessantes. Eu gosto muito de fazer, principalmente para os hipertensos, porque daí você diminui a quantidade de sal dentro do frasquinho, coloca uma boa parte de temperos, de ervas desidratadas, de especiarias, e aí você consegue agregar sabor àquele sal sem a necessidade de tanto sal. Adorei! Eu não sabia disso. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque a Camila, quem está entrando agora, eu vi ali que tem uma galera entrando agora, eu estou conversando com a minha Nutri, queridona Camila Castro, ela é de Florianópolis, e eu estou fazendo um tratamento incrível com ela, está recuperando o meu intestino de uma maneira muito leve, super saudável, mas ela tem uma qualidade, porque quando me indicaram a Camila, quem me indicou a Camila foi uma médica, né? Uma amiga nossa em comum, né, Camila? E aí eu fui pesquisar, ela me deu uma lista ali de nutricionistas e tal, e o que mais me chamou a atenção na Camila é que estava escrito lá que ela era chefe. Aí eu falei, que legal, porque daí eu vou poder fazer uma dieta e vou poder pegar umas receitinhas, né? E realmente essa receitinha aí do sal temperado, gente, é tudo de bom. Essa tu não tinha me passado ainda, amiga. Eu quero, tu pode me mandar. Sim, aí nesse caso sem cebola e sem alho, Fábio. Tá bom! Sem cebola não tem alho problema, eu já acostumei, tá tudo certo. Peste! Ó. Ai, que legal. Também é legal, né? Porque a Camila, além dela dar assim, essa possibilidade da gente fazer algumas receitinhas tal, ela mostra ali no Instagram. Então, quem quiser seguir é @NutriCamilaCastro, né? E ela tem um conteúdo muito bacana, muito dinâmico, quando dá tempo, né, Camila? Pois eu pego no pé dela que eu falo, tem que postar. Pega no meu pé, é verdade, é verdade. Aliás, hoje eu tô mais ativa justamente por causa da Fábio, porque ela fica no meu pé. Tem que postar, tem que postar. A gente tá querendo receita, a gente tá querendo... Ela vai me direcionando.
porque não é fácil para a gente, né, que está com essa cabeça muito de consultório, de clínica, pensar nesse mundo do Instagram. Eu estou aprendendo com você, né? Porque Mas isso é muito legal, porque a gente vai comunicando, né? Na verdade, é uma forma de comunicação muito interessante, né? muito, muito. E vocês ficam muito centrados ali, é consultório, 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 e tem esse lado de fora aqui que necessita de informação, né? Muito, é Então, verdade. mas tá bem legal, assim, o seu Instagram cresceu muito e a gente só agradece. Ô, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem bem à vontade, né, para fazer a pergunta. A gente estava falando de glúten, né, quando eu te interrompi, fiquei falando, Sim, falando, 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 sim. mas Em o relação ao glúten. glúten, Fábio, deixa eu só dar um porém aí. Em relação ao glúten, a gente tem essa questão, sim, da sensibilidade ao glúten, né? Mas, e aí você falou assim, tem momentos que a gente consegue se tornar intolerante e depois não intolerante. Nesse caso do glúten, eu faço um porém aí, porque o glúten ele sofreu modificações genéticas, porque ele dá muita estrutura à massa. E do ponto de vista industrial, uma farinha, um trigo que tenha uma quantidade de glúten maior é um trigo melhor, né? Porque o produto final vai ser bem melhor. Então, geneticamente, o trigo sofreu modificação para ter esse glúten maior, essa proteína maior. Só que pro homem isso ficou muito ruim, porque é difícil hoje a digestão dessa proteína. É uma proteína muito grande, então não tem hoje uma pessoa que não tenha uma dificuldade na digestão do glúten. Não é modismo, por que agora todo mundo só fala do glúten? É porque realmente teve alteração. Antigamente não tinha esse problema, porque o glúten antigamente tinha uma digestibilidade muito maior. Hoje a digestibilidade do glúten caiu muito. Então, não tem hoje uma pessoa que não tenha uma sensibilidade ao glúten, que não tenha um sintoma, mesmo que leve ao glúten. Justamente porque Quais se são tornou uma. esses sintomas? O que a pessoa sente quando ela tem uma sensibilidade? Ou o que é? Como é que é? Olha, vai bastante coisa, mas assim, uma distensão abdominal, logo depois que come, uma azia pós-refeição, ou a gente chama de eructação, mas o arroto, porque eu fico arrotando logo depois que eu como um pão, formação de gases, eu tenho paciente que tem dermatite, eu tenho paciente que tem enxaqueca, que fica muito agitado, que isso, por exemplo, o glúten no autismo é um alimento que a gente tira justamente porque excita mais esse paciente, então deixa esse paciente mais agitado. Enfim, tem diversos sintomas. Você vê que desde o desconforto intestinal, sintoma local, mas também sintomas sistêmicos, né? Que é uma enxaqueca, é uma agitação do sistema nervoso central, é uma dermatite atópica. Então, tem bastante coisa aí que a gente trabalha em relação à sensibilidade ao glúten. E às vezes a pessoa não liga, né, uma coisa à Não outra, né? liga. Começou ali uma dorzinha de cabeça, mas sempre tenho dor de cabeça, não Sim. vai ligar, né? Fazer a ligação, né? E a Não, gente não demora vai. para cair a ficha, Não, não né? vai. Eu tenho pacientes que têm alterações de sistema nervoso central, importantíssima, justamente por causa do glúten. E quando a gente tirou o glúten, nossa, melhorou muito, muito. Já tinha passado por diversos profissionais. Uhum. Esse lance de você trabalhar também em conjunto com os profissionais, né? Em conjunto com o nutrólogo, em conjunto com o gastro, com o prócto. Isso também faz com que o paciente se sinta até um pouco mais seguro, né? Sabendo que cada lado, cada um no seu quadrado, né? Mas vocês se completam, inclusive com os próprios exames clínicos, né? Sim, eu acho muito importante essa troca. Eu gosto muito de trabalhar com outros profissionais
Eu acho que o médico, né, independente da especialidade dele, ele precisa, é necessário a presença dele do nosso lado sempre que possível. Eu gosto de trocar informação com ele, então, com esse profissional. Eu sempre peço para o paciente o contato para saber se eu posso conversar com esse profissional médico, de trocar informações, de trocar conduta. Às vezes aquilo que ele não viu eu vejo e vice-versa. A suplementação, a medicação. Eu acho que a resposta é sempre melhor. O paciente ele vai conseguir ter uma resposta muito mais completa, muito mais adequada, né? Em vez de ficar pulando de profissional em profissional, eu acho que quando a gente faz esse trabalho multidisciplinar, a gente consegue uma resposta sempre muito melhor. Uhum. Ai, tu é uma linda, né, guria? Tu é uma fofa, tu é tudo de bom. Ai, gente, olha, sério, a Camila é uma nutri, assim, especial mesmo. Ela tem muito conhecimento. A gente sente que você estuda muito, né? Você é apaixonada, né, pela nutrição, Eu né, gosto muito Camila? dessa área. Eu gosto, adoro estudar, sempre gostei de estudar, principalmente quando eu entrei nessa parte de intestino. Nossa, eu me encontrei assim, total. Já fazia muitos anos, eu acho que já tinha 17 anos de clínica. Mas quando eu comecei a estudar o intestino, eu me apaixonei por todas as funções, por tudo que acontece, como ele repercute no nosso corpo. Eu consegui ajudar mais o meu paciente, porque eu tinha pacientes demais com queixas de constipação, com queixas de diarreia, que eu não conseguia ajudar. Então, eu me sentia muito incapacitada, assim, muito frustrada na minha clínica de como assim, poxa, eu já dei pão integral, eu já dei muita salada, eu já dei um monte de fruta e esse intestino não funciona, o paciente toma líquido e não funciona. Oh, meu Deus, como que eu posso ajudar esse paciente? Foi isso que eu aprendi, eu não estou conseguindo ajudar. E aí, conforme eu fui estudando, eu consegui entender que às vezes a constipação, ela vem às vezes pelo próprio excesso de fibra, pela escolha errada do alimento, pela escolha errada da fibra, por uma inadequação dessa motilidade intestinal, por uma inadequação pela presença de alimentos intolerantes ou que ele apresenta sensibilidade. Então, que não era só escolher fibra, coma bastante salada, toma bastante água, que isso vai funcionar uma hora. Não! Você fala, Nem Camila, eu já sempre. faço isso e não funciona? E aí, então, quando eu comecei a entender tudo isso, né, como que eu poderia ajudar mais o paciente nesses quadros diarreicos, nesses quadros de dor abdominal, que às vezes o paciente chega até aí para o hospital de tanta dor e chega lá e fala, não é nada, é gases, são gases, né? É gás que você tem. Você fala, como não é nada? Eu pensei que fosse uma dor, um problema renal até, eu tô com cólica renal, de tamanha dor, e não é nada. E aí foi ótimo, né? Eu me encontrei e gosto muito da parte genética também, né? Que hoje a gente tem os painéis genéticos e aí esses dois em conjunto, assim, me deu uma luz, assim, muito maior dentro da minha profissão. Aí sim eu falei, nossa, eu nasci para isso, porque até então eu ficava, será que eu escolhi Ai, corretamente? Então, com nada como todas a gente fazer algumas... aquilo que gosta, né? É verdade, mas ó, É que demorei um você pouquinho. acorda com vontade, né? Eu acordo, Fábio, porque é tão bom a gente ouvir o paciente e ele falar assim, puxa, olha, estou tão melhor daquilo quando eu fui na primeira consulta. E assim, não só isso, mas essa troca, né, do dia a dia com eles, eu me divirto, porque eu sei, não é fácil fazer. Você sabe, às vezes quando você manda mensagem, fala, Fábio, vamos dar uma relaxadinha nesse final de semana, porque eu É sei, não verdade. é fácil, é complicado mesmo. E se É o você não equilíbrio, né? Na verdade, né? é, E quem te procura é porque
quer melhorar, né? Mas sabe que muita gente tem essa noia, né, de nutricionista, fala assim, eu vou mandar meu marido para o nutricionista porque ele está enorme, aquelas coisas assim que você escuta e que o tratamento é abandonado no meio do caminho porque é um saco, né? Então, assim, eu trouxe você aqui justamente porque eu acho que a tua conduta, né, é muito legal e muito bacana, e tudo que a gente faz para a gente, que funciona e que é legal e que a gente confia, há 23 anos eu compartilho isso, tanto com o nosso telespectador quanto com o nosso seguidor, né? Então, gente, eu vou deixar essa live salva, vai estar no nosso Instagram e depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube também, para que a gente possa informar cada vez mais as pessoas, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas trazendo informações, né? Se você não precisa ser a Camila, não precisa ser a Maria, o Pedro, o XYZ, mas que você tenha consciência de que tudo é tratável, de que tudo é possível, desde que você tenha vontade de melhorar, né? E desde que tenha uma empatia com o profissional que está te atendendo, tanto na área médica quanto na área de nutrição. O mais importante é você estar apaixonado, apaixonada por essa pessoa que cuida de você, porque, Camila, a gente, para entregar o corpo e a cabeça para um profissional, não adianta, se não tiver uma coisa gostosa, bacana, não rola, né, minha amiga? Não vai. Não, né? eu também sou paciente, né? Eu sinto a mesma coisa do que você falou. Eu acho isso muito importante. E o que eu acho mais importante que você falou é justamente isso, é tornar viável esse plano alimentar proposto. Então, essa conversa que a gente tem é muito importante, porque quem vai fazer com que eu torne mais viável ainda essa dieta é o próprio paciente, é o feedback do paciente, né? Isso rolou, isso não rolou, isso aqui tá muito difícil, isso aqui não tá, isso aqui eu já gostei, eu tô sentindo falta daquilo. Então, eu acho que é muito importante. Por isso que essa empatia precisa existir. Porque se não existir essa troca, essa liberdade de conversa, não tem como rolar, né? Porque, como a gente mesmo falou aqui na live toda, não é uma coisa fácil de se fazer, não é uma coisa agradável de se fazer. Essa reeducação alimentar, ela demora, porque é uma história de vida alimentar, né? Então, a gente precisa, sim, dessa troca. Legal. Bom, gente, Camila, super, né? Adorei essa live e tem muita coisa ainda, gente. Então eu vou trazer a Camila outras vezes. Eu quero falar de probiótico contigo. Eu quero falar de suplementos contigo. Quem sabe a gente até pode trazer algum profissional também, um nutrólogo, por exemplo. Perfeito, Tem um amigo perfeito. nosso que é super nutrólogo, que tem também um trabalho muito bacana, incrível, Dr. Jonas Dalla Corte, que a gente também quer trazer para lives e que pode trabalhar em conjunto com você, né? Ele está louco para te conhecer. E então, assim, eu acho que até fazer uma live em conjunto aí, uma galera, podemos trazer a Flavinha, né, que é gastro, olha que legal, imagina a gente fazer uma mediação aí com vários profissionais que podem te ajudar aí nesse fator, né? Boa ideia? Gostei, adorei a ideia. Então tá, lindona. Para quem ficou aí na nossa live, um beijo, muito obrigada por ter ficado com a gente. Berta, muito bacana, né? Muito esclarecedor. Eu agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para uma festa junina. É mesmo? Mas não vou comer nada, tá, gente? Não vou comer nada. Não vou beber nada. Aproveite a festa. Gente, um beijo grande. Camila, paixão por ti, muito obrigada. Fica Obrigada com Deus. também, querida. Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Um beijão para vocês.